Olá pessoal, hoje comemoramos 40 anos do Mundial, mas nessa data, em 94, há exatos 29 anos, também houve um feito inédito no futebol mundial. O Grêmio jogou 3 partidas no mesmo dia, vou te explicar agora um pouquinho como foi disso, e no final desse vídeo tem um depoimento de Viry Tissot, o árbitro da primeira partida, daquela loucurada que ocorreu naquele Campeonato Gaúcho. Aquele Campeonato Gaúcho de 1994, apelidado como a Caravana da Miséria, um dos piores campeonatos gaúchos da história, envolveu 23 equipes, tendo 9 equipes rebaixadas. Muito jogo, pouco público, pouco entusiasmo. Era assim os campeonatos gaúchos daqueles anos. 23 equipes. E vejam só, um campeonato de março a dezembro, onde tivemos nada mais nada menos do que 60 treinadores que ocuparam a casa-mata dos clubes do Rio Grande do Sul naquele ano. O Grêmio, que estava envolvido na Supercopa, Comebol, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho, o Grêmio jogava tanto naquele ano, quebrou recorde, foi um dos clubes que mais vezes jogou futebol num ano só. E não havia mais calendário para que houvesse jogos do Grêmio. E aí a Federação Gaúcha, na época, junto com o Grêmio, teve uma decisão tomada. Dia 11 de dezembro, dia comemorativo ao Mundial do Grêmio, era um domingo, ela fez 3 jogos do Grêmio no mesmo dia. Feito esse que colocou o Grêmio no Guinness Book, o livro dos recordes. O Grêmio que jogou às 14 horas contra o Aimoré, às 16 horas contra o Santa Cruz e o jogo de fundo às 18 horas contra o Brasil de Pelotas. Mas vamos lá recordar um pouquinho o primeiro jogo às 14 horas, Grêmio e Aimoré. O jogo foi 0-0. O Grêmio tinha como treinador na casa-mata Zeca Rodrigues, e o Grêmio entrou naquela tarde, ali às 14 horas, todo de azul, o Grêmio com juniores e juvenis, porque havia a questão da legislação, o jogador não poderia jogar mais de 90 minutos, e ali depois no final do vídeo eu vou embasar em números, mas era uma quantidade de gente absurda para aquela façanha. E para ajudar, a temperatura naquele dia estava absurda. 38,5 graus nos termômetros e no campo foi medido com 48,2 graus. Isso mesmo. E o árbitro da partida, Viry Tissot, tamanho foi o calor. Ele adotou algo inédito no futebol, ele fez a primeira parada técnica da história do futebol, paralisando cerca de 25 minutos do primeiro tempo para que os jogadores pudessem tomar água, porque senão não conseguiriam seguir o jogo, tamanho era o calor. Em virtude disso, Tissot ainda sofreu uma punição, porque era proibido naquela ocasião paralisar o jogo, caso um feito fosse extraordinário como esse, o excessivo calor. E vejam o Grêmio, você está vendo na foto aí, veja a escalação do Grêmio nesse primeiro jogo, o Grêmio e Aimoré. O Grêmio entrou com Murilo no gol, Christian Fellini, Luciano Silva, Éder e Júlio César, Puma de capitão, André Meiler, Alexandre Bochecha, Tefo, Di Marcelos e Rodrigo Gasolina, entrando no Grêmio ainda Juliano, e tendo no banco, e não entraram, 2 jogadores, Darley e Arilson. E aí, pessoal, veio o segundo jogo do Grêmio, você pode ver aí também na tela a foto. O Grêmio pegou o Santa Cruz e venceu por 4-3, um jogo movimentado, onde o Grêmio entrou em campo com Darley no gol, Ayup, Scheid e Agnaldo Liz, Arilson, Pingo de capitão, Jamir, Gé, depois entrando Emerson, Carlos Miguel, Fabinho, Jaques e depois entrando Ciro. O Grêmio também treinado por Zeca Rodrigues nesse segundo jogo. E vejam só como o calor estava absurdo, que no segundo jogo da partida
os cavalos da Brigada Militar precisaram ser substituídos porque eles não aguentaram o calor absurdo que estava naquele estádio olímpico naquele momento. O treinador do terceiro jogo do Brasil de Pelotas, Ernesto Guedes, teve que ir para a arquibancada junto com seus jogadores para se refrescar, tomar água, comer picolé, porque não aguentavam o excesso de calor. E eles entraram em campo às 18 horas contra o Grêmio de branco. Então, nesse dia, o Grêmio entrou de azul, tricolor e de branco, usando os 3 uniformes no mesmo dia. Vejam a formação do Grêmio contra o Brasil de Pelotas. O Grêmio entrou com Ailton Cruz no gol, Jairo Santos, César e Cocão, Duda, André Vieira e Cristianinho, Wallace, Emerson, depois entrando Jax, Carlinhos, Ciro, depois entrando Juliano e Luiz Felipe Scolari. Esta foi a formação do Grêmio no terceiro jogo e vejam só agora em números. O Grêmio que envolveu naquele dia mais de 300 funcionários, foram apenas 758 torcedores presentes naquele escaldante domingo, 247 pagantes para R$ 690 de renda. Exatamente isso. 40 jogadores do Grêmio foram concentrados, só 4 entraram em 2 partidas, 6 jogadores do Grêmio estavam concentrados, mas não participaram da partida. O Grêmio que entrou naquele dia, repito aqui, no Guinness Book, o livro dos recordes. E se você quiser, segue agora o depoimento do árbitro da primeira partida entre Grêmio e Aimoré, 0-0, Vili Tissot. Eu sou o Vili Tissot, estou dando esse depoimento aqui a pedido do pesquisador Fábio, sobre um episódio que ocorreu no dia 11 de dezembro de 1994, portanto há 26 anos atrás, quando o Grêmio Futebol Porto-Alegrense se viu na obrigação de cumprir 3 jogos no mesmo dia, na verdade na mesma tarde, e eu fui o árbitro do primeiro jogo das 14 horas. Naquele dia, um calor muito forte, um verão extremamente rigoroso, e nós chegamos aproximadamente ao meio-dia nos vestiários do Estádio Olímpico e nos preparamos lá o nosso aquecimento e tal, mas ali a gente já sentiu que ia ser bem difícil para trabalhar no primeiro jogo, nesse primeiro jogo das 14 horas. Mas mesmo assim a gente foi para o jogo e tal. Mas, segundo um pesquisador que se fazia presente por lá, eles tinham uns aparelhos lá medindo a temperatura, e eles nos comunicaram, né, que chegou por volta de 14h30, chegaram a 48 graus a sensação térmica no local, né, lá dentro do campo. Mas nós começamos o jogo às 14 horas e a gente sentiu que os jogadores, logo em seguida, com 10, 15 minutos de jogo, já começaram a sentir todo aquele calor, todo aquele ambiente horrível para correr, para desenvolver as atividades que eles estavam acostumados. Os jogadores mais velhos, mais experientes na época, né, como o Leco, o Aládio, o goleiro Murilo do Grêmio, o Tefo, esses não sentiam porque eles já tinham experiência, né, de conhecer os atalhos do campo, mas os mais jovens sentiram bastante e diminuíram muito a capacidade de desenvolver o trabalho deles. E chegou um momento, assim, lá por 23, 25 minutos de jogo, que a gente sentiu que não ia ter condições. Eu precisava optar naquele momento ali entre preservar a saúde dos atletas e dos árbitros também, né, de todos nós, ou cometer uma irregularidade, né, na regra do jogo, porque não existia nada que nos autorizasse na época, e muito pelo contrário, era proibido se paralisar o jogo sem que houvesse alguma coisa de maior vulto, né, como um tumulto, alguma coisa. E a gente acabou por cometendo, né, esse acerto, na verdade, né, que foi inédito na época. Hoje, nos campeonatos aí do mundo todo, e especialmente aqui no Brasil, no Nordeste, eles param o jogo na metade do primeiro tempo, na metade do segundo tempo, para que as pessoas possam se hidratar. É uma necessidade do atleta. E naquela época a gente fez isso, né, e
as consequências também não foram muito boas. A gente foi cobrado por isso, né? Porque não existia na regra do jogo essa autorização para que se parasse a partida, para que os jogadores bebessem água, né? Se hidratassem. Mas depois voltamos e tal, e os jogadores já se recuperaram, já responderam melhor dentro de campo, e na volta do segundo tempo eles já produziram um pouco mais, já não estava tão calor, tão abafado, né? Mas mesmo assim foi um episódio assim inédito, e os jogos depois, os jogadores que jogariam no segundo jogo e no terceiro jogo tentaram se hidratar ao máximo. Eles estavam na arquibancada, consumiam picolé, sorvete, água, o que tivesse pela frente eles consumiam, porque estava um forno. O Estádio Olímpico naquele dia era um verdadeiro forno. E os pés da gente queimando, sola de chuteira queimando, os jogadores suando, se sentindo mal durante o jogo. Foi um episódio assim, bastante marcante assim, para mim. Mas graças a Deus tudo foi tranquilo, e só o estranho de tudo isso é que um clube de futebol, né, precisou cumprir 3 jogos na mesma tarde, numa tarde de um verão muito forte. Mas a gente não vai ver isso, né? Outro dia, eu acredito que nos próximos anos a gente não tenha mais que presenciar uma atitude como essa, né? Inclusive o clube aqueles jogos entraram, né, para a história, no livro dos recordes, e ficou marcado para a história, né? Ficou marcado para a história, tanto da arbitragem quanto dos clubes de futebol, né, como dos campeonatos, como um exemplo a não ser seguido.